Agradecer o convite de estar aqui com vocês e conversar um pouquinho, né, sobre previdência. E nós que somos advogados, procuradores, enfim, é importante que a gente converse e debata muito mais sobre previdência do que, na verdade, a gente fala, né? A gente só fala em previdência quando saiu uma medida provisória, quando saiu agora, então, toda essa ameaça da reforma, e daí todo mundo, né, leva um susto, a gente, tá, mas o que é isso mesmo? E essa situação hoje que a gente vivencia de regime geral contra regime próprio, os pobres contra os ricos, né? Então, essas coisas todas faz com que nós, que somos os operadores do direito, a gente tenha essa consciência, e essa é a minha fala, e eu agradeço por estar aqui, do quanto é importante a gente conversar e debater. Ninguém está aqui querendo ensinar a roda, querendo ser mais, pelo contrário, né? Eu acho que essas falas aqui, a gente poderia até criar grupos de estudos, que é uma sugestão que eu quero fazer aqui para a Escola Superior de Direito Municipal, também com os procuradores, que regime geral, regime próprio, a gente já fique mais preparado para ter uma fala mais coesa, mais técnica e mais, eu acho, que consigamos trazer uma segurança jurídica em todas essas falas que o político A, B e C, e mudanças de governo que vão fazendo e vai deixando todo mundo aterrorizado, né? Então, não só a sociedade, mas nós também que estamos aqui e somos contribuintes obrigatórios, né? Eu sei que meu tempo vai ser bem curto, mas eu quero que não seja a primeira vez, então, que a gente continue de uma forma aí mais estreita, continuar conversando sobre pontos específicos, mas quando eu falo e dou aula de direito previdenciário, eu sempre pergunto assim, o que vem à mente o previdenciário, né, das pessoas, né? Então é muito engraçado isso, né? Porque vem aquela palavra, né? Velhice, dor, sofrimento, morte, né? Loteria. Ué, como loteria? Né? Tu pergunta, como loteria? Loteria porque hoje é uma dificuldade de conseguir se aposentar. E a gente que está no regime geral e trabalha nisso há quase 30 anos, é muito complicado mesmo para quem vai, aí, principalmente nas aposentadorias especiais e considerar tempo especial, né? Mas também pode ser loteria, sim, aquele outro, puxa vida, né? Eu quero descansar, quero agora ganhar a minha loteria, aquela que eu venho contribuindo e tenho lá o meu prêmio, né, de colocar meus pezinhos para cima, né? E a gente chega à conclusão que a coisa não é bem assim. A gente primeiro, como técnicos da área, a gente sempre coloca assim, gente, esse termo aposentadoria, ele está equivocado, né? Porque, na verdade, a gente tem retribuição por algo ou por um tempo que a gente contribui e a gente vai receber uma parte disso, né? É tão somente isso. Então, tem todo essa coisa aí que está no consciente, no inconsciente das pessoas, que faz, às vezes, a gente ficar se desgastando, né? Então, não vou entrar em parte histórica, mas é importante que a gente só registre uma situação de que, quando a gente fala de previdência, vem aqui, são riscos sociais, enfim, diversas situações que todos nós podemos estar acometidos, não só querendo, entre aspas, a nossa loteria, colocar o nosso pezinho para cima, ou a nossa retribuição, mas também aquelas situações de doença, dor e todos nós, e pensão, enfim, né? Então, tudo isso, se olharmos que nós estamos aqui em 2018, é tudo muito recente enquanto mundo, né? Que começou lá na Inglaterra em 1601 com a Lei de Amparo aos
povos, né? Aí aqueles miseráveis, pobres, enfim, fazer o que a gente pudesse fazer por eles. Então, isso começa toda essa noção desse espírito de olhar para as necessidades do ser humano, né? A primeira previdência, na verdade, ela foi criada lá nos Estados Unidos, né, em 1935. A Alemanha teve uma contribuição muito forte com os seguros, a criação dos seguros, essa cobertura que se tem olhando principalmente a questão da invalidez sem trabalho, mas é lá o modelo que nós adotamos hoje, ele vem lá da Inglaterra em 1940 com o regime de repartição, ou seja, esse regime que nós temos que todos contribuem para o mesmo fundo e dali se retira as suas contribuições, né? Aqui em termos de Brasil, o marco inicial da Previdência, todos aqui já sabem, que foi com a Lei Eloy Chaves em 1923. Então, tudo ainda é muito recente, se olharmos. E aí, aqui só assim é o principal do principal, né? Nós tivemos a primeira lei orgânica da Previdência Social lá em 1960, com a Lopes. Depois se criou ali com o Decreto-Lei 72, se criou o INPS, né? Que alguns ainda a gente atende lá, porque quando a gente fala em previdência, é um direito diferenciado, né? Porque a gente trata da vida das pessoas de 30, 35, 40, 50 anos de vida das pessoas. Então, nunca vai ser uma situação igual de um e de outro, pelas diversas funções, atividades que cada uma dessas pessoas, uns exerceram atividade no serviço público, né? Outros têm períodos concomitantes. Então, ele é um direito complexo e a gente chama que é eminentemente social, porque tu tem que olhar ali. E mesmo que tu coloque assim, olha, eu trabalho mais na área do regime geral, mas a gente não pode ter fora aí também ou desconhecer os trâmites, enfim, em relação ao regime próprio e vice-versa, porque muitos acabam entrando no serviço público quando já tem lá também um período de regime geral, ou aquelas situações que eu posso ter uma aposentadoria num regime e depois uma outra, né, no outro regime, né? Ainda é possível tudo isso, né? Então a gente tem que conversar muito sobre isso, né? Aí em 76 nós tivemos uma nova CLPS. A última CLPS é de 1984. Foi nessa CLPS que eu particularmente estudei, né, o direito previdenciário, que foi ainda, me formei lá em 89 na Unicinos, mas todo o estudo que se tinha, porque não tinha direito previdenciário, fiz lá numa daquelas que são optativas, um professor maravilhoso, foi em cima desse decreto 89.312, que na época eu sabia ele de cor, né? Então tinha uma, sei lá, tinha uma coisa assim gostosa que foi indo. Eu disse, professor, eu gosto disso aqui, mas será que dá para, né, viver disso, né? Uma coisa assim que a gente tinha, porque falar de direito previdenciário, o que essa louca quer? E isso em tantos anos atrás, né? Então eram pouquíssimas pessoas que trabalhavam nessa área, não existia nenhum curso de especialização, nada, só tinha em São Paulo, enfim, assim como a área tributária também. Então é tudo muito novo, né? E tem muita coisa para a gente trabalhar. E agora a grande novidade, aí, ou não tão novidade, mas o que está sendo colocado para cima de todos nós é a própria previdência complementar. Então são áreas que nós do direito não podemos ficar fora, senão vamos ou ser engolidos pelos avanços tecnológicos, pela máquina, né, ou pelos corretores de seguros, né? Aí, com a Constituição de 88, tudo passa a ser novo, todas aquelas promessas, enfim, todas as dores, aquelas pessoas que contribuíam e recebiam lá menos de um salário mínimo, todas aquelas promessas, né? Foram momentos muito tensos no país, com desemprego, inflação, etc, etc. Então, a Constituição passou a ser a grande esperança para essa área do direito previdenciário, com a criação
um capítulo próprio tratando de seguridade, ou seja, muito mais do que olhando a previdência em si, mas todo um manto maior olhando também a parte da assistência social e da saúde, né? Especificamente no que se refere à previdência social, com as leis 8.212 e 8.213 de custeio e de benefícios em 91, que regulamentou tudo isso. E o que ainda se utiliza, o Decreto-Lei 3.048, que regulamentou os procedimentos adotados pela Previdência e as diversas INs que nós enfrentamos aqui em cada processo administrativo. Aqui cabe um parênteses, né? Porque quando eu comecei a trabalhar na área de direito previdenciário, a gente orientava o nosso cliente a ir lá na Previdência, fazer o seu requerimento do seu benefício, que quase sempre, né, ou na maioria das vezes, eram negados, ou aqueles concedidos, mas de forma equivocada, que tu poderia ali, enfim, buscar uma revisão. Então, era muito automático, tu induzia o segurado a ir lá buscar no balcão e fazer o seu requerimento, né? Hoje, a coisa está de uma forma que não basta tu ser o procurador ou advogado, tu realmente tem que estudar muito a matéria, entrar com um processo administrativo como se estivesse lá com um olhar no lado judicial, né? Porque é um mundo à parte, gente, assim, o quanto aí tem toda uma situação de precariedade, enfim, falta de servidores, etc., né? E entendimentos, muita especialização por parte dos procuradores federais que atuam em representação na defesa também do INSS. Isso exige aí que o segurado tenha todo um assessoramento, todo um trabalho. Então, a gente recomenda sempre que seja aí acompanhado, né? Eu vou fazendo esses que vai chegando aqui. Bom, aí nós temos então a seguridade, né, que é o tripé todo da saúde, previdência e assistência, e nossa pauta aqui maior é a previdência social, que tem a ver com contribuição, ou seja, dentro da seguridade, onde nós temos lá saúde, que é direito de todos, assistência, que recebe aqueles que necessitam, nós temos um outro setor, que é a previdência. Lembrando, doutora Edmilson, que toda uma arrecadação que tem em termos de seguridade vem para todo esse bolo, né? Então, tu tem um orçamento, lá quando você fala em custeio, que a gente tem que estudar mais isso, que ninguém estuda, ninguém sabe falar, né? Mas tem aquele outro, que é a previdência, propriamente dito, em que para nós temos direito a algum benefício, a alguma prestação, nós temos que ser contribuintes, né? E aqui os três regimes, né, que é o regime geral, regime próprio e regime de previdência complementar, que foi aqui já trazido, que eu escutei aqui já debatido pelo... E aqui, né, nós que somos da área do direito, princípios, né? Princípio tinha que ser aquela norma maior para regular, para trazer todo um espírito do que se quer trazer, do que se coloca em relação à seguridade, né? A universalidade, ou seja, eu estou pensando, por que a gente tem que trazer o da seguridade? Porque o da previdência são todos os princípios da seguridade que nós consideramos, mais os específicos da previdência social, né? Então, na universalidade, ou seja, né, ele está pensando num universo de riscos sociais de cobertura para todos, né? Aqui, com relação a trabalhadores urbanos e rurais, isso, por incrível que pareça, teve que se colocar isso, o legislador colocou como princípio, por quê? Porque antes da Constituição, então, que teve essa igualdade de trabalhadores urbanos e rurais, né?
para os trabalhadores rurais, eles não estavam lá contemplados na CLPS, eles tinham uma lei que era do Fundo Rural específica para eles. Então, eram trabalhadores que recebiam valores de 50%, 51%, 60%, bem menos do que o valor de um salário mínimo e tinham um tratamento desigual. Então, ficou assegurado no princípio, né? A equidade na forma de participação do custeio, ou seja, né, que as pessoas todas aí contribuem, né, e toda a sociedade tem que contribuir com diferentes alíquotas, né? Lembrando sempre que o espírito maior de todo o nosso sistema, ele é da solidariedade, né? Ou seja, é aquele lá do modelo inglês que tem esse todo espírito, ou seja, aquele que pode menos, recolhe menos, o que tem mais, recolhe mais, né? Para que todos tenham o benefício e o fundo seja que tenha os recursos. A seletividade e a distributividade, ou seja, né, que tu vai selecionar de acordo com os riscos e vai distribuir para aquelas situações com uma abrangência maior de necessidade de risco social. Aqui sempre tem o exemplo do salário família, enfim, são benefícios que se paga de acordo com uma determinada faixa. A irredutibilidade do valor dos benefícios, ou seja, eu tenho aqui um princípio constitucional de que os benefícios têm que ter um valor, uma preservação de valor. A diversidade da base de financiamento, ou seja, né, nós temos ali empregadores, trabalhadores e o próprio governo que tem que contribuir para todo o sistema, né? E se tem a garantia também de que todo esse fundo, o próprio governo tem que dar sustentação para ele manter a sustentabilidade, né? Aqui o caráter democrático e descentralizado da administração, né, que é a gestão quadripartite, né? São questões que geralmente caem nos concursos, né? Ou seja, tem a gestão de tudo isso, ela foi muito bem pensada, né? Ou seja, todos esses atores, eles têm que estar trabalhando a gestão desse sistema, pela importância. Mas, na prática, você sabe que esse Conselho Nacional já não existe mais, ele foi extinto em 99, porque, enfim, né, tu tem que trazer as pessoas, a sociedade. E o que a gente sempre coloca aqui, que falta uma consciência da sociedade, da importância e relevância do que é a Previdência. Então, mesmo que tu tenha lá, tu não tem, né, a sociedade envolvida nisso e trabalhando em prol de pensar aí a Previdência e a Seguridade como um todo. A precedência da fonte de custeio, ou seja, não posso criar benefício nenhum sem aí uma fonte de custeio específica, né? Bom, aí nós temos, no que se refere à Previdência Social, o caráter contributivo, filiação obrigatória, ou seja, no momento que eu exerça alguma atividade relacionada ao trabalho, que eu exerça alguma atividade profissional, obrigatoriamente eu tenho que estar filiada ao regime, né? E a contribuição obrigatória, né? A preservação real dos benefícios, e aqui, né, se sabe do quanto dessa história, o quanto isso já se alterou. Nós tivemos ali, até para falar em termos de contribuição, quando já se podia contribuir sobre um teto de 20 salários, isso depois mudou para 10 salários, tá? Lembra quando o salário era R$120 lá no plano real, então o teto passou, onde mexeu diretamente com os servidores públicos, ele passou a ser 1.200, o teto seria, então, 1.200, que... Opa, esse aqui é sua água, quase que eu estou tomando água do Edmilson aqui. Me perdoem se eu estou indo rápido, mas para trazer um pouquinho aqui dessa... E aí o que se teve toda a forma de cálculo como era, né?
que antes da Constituição, que se utilizava os 36 últimos salários de contribuição. Então, o segurado ele levava os 48 últimos, na verdade, um formulário de 48, se selecionava os 36 últimos, que poderia ter períodos que não havia contribuição, se dividia aquilo ali desses 36, se pegava só os últimos, pegava os 24 primeiros e os 12 últimos não tinha correção monetária nenhuma, gente. Assim era o cálculo para calcular o valor de uma aposentadoria. Então, vocês imaginam, nós estamos lá em 84, 85, 86, com inflação a 80% ao mês, 86 ponto tanto, 70. Imaginem as pessoas pagando o teto, 20 salários, na hora de requerer sua aposentadoria, que completavam o seu tempo, aí fazia aquele cálculo e o servidor lá, saía a tua carta, lá um ano depois, já saía aquela carta, recebendo muitas vezes um pouco mais que um salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, quando menos de um salário mínimo, dependendo se não era sempre o teto máximo, né? Então, tem notícias muito tristes aí dessas pessoas, por isso que se fala daquele período do buraco negro, depois do buraco verde, né? De 88 até sair a regulamentação em 91, se era auto-aplicável, não era auto-aplicável, e foi uma situação e que está aqui, foi há pouco tempo, a nossa Constituição vai fazer 30 anos, então nós estamos falando de pessoas que sequer ainda, né, tem muito dessas pessoas aqui com toda essa coisa, quando fala de previdência, se sentem aqui explorados, enfim, e com razão, porque não era o quanto que tu contribuía que ia resultar o teu benefício, mas sim se tinha inflação, não tinha inflação, e fazer com que essas pessoas continuassem a contribuir. Pior ainda, para aquele que fosse buscar um benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, que tu pegava só as 12 últimas e dividia por 12, pegava 70% daquela média, sem atualização nenhuma, colocando 1% pelo seu tempo de contribuição. Então, tem coisas aí bem tristes com relação a isso, né? Aqui o equilíbrio financeiro e atuarial, né? Esse princípio é o que deu aí toda a decisão favorável de se colocar que o fator previdenciário, que veio depois com a 8.212 e 8.213, com a regulamentação, e depois, quando ele foi sendo aplicado em 99 e 2000, que seria constitucional em função desse princípio constitucional, né? A garantia do benefício mínimo. O que isso aconteceu? Aqueles benefícios que tu tinha daquelas pessoas que nunca contribuíram nada, passaram a receber um salário mínimo. Aquelas pessoas recebiam 50% de um salário, tipo baixa renda, renda mensal vitalícia. Enfim, trocou os nomes desses benefícios, mas para aquelas pessoas que, né, chegavam a uma idade avançada, como hoje a gente tem o benefício de prestação continuada, que é o LOAS, que recebe o valor de um salário, né? E independente se teve ou não teve contribuição. Ou benefícios tem aí que não são previdenciários, são assistenciais, mas sai do mesmo orçamento, que nós temos situações de famílias que tem 2, 3, 4. Nós já tivemos uma situação que a gente vivenciou com 5 LOAS numa família, recebendo, porque, enfim, pela instrução, pela norma, não conta como renda familiar tu receber um benefício. Então, acontece isso. Enquanto que, às vezes, tu tem a situação daquelas pessoas que tu tem o marido que contribuiu e a esposa que contribuiu para uma aposentadoria por idade, com receber um salário mínimo. Se tiver... vão ganhar um salário mínimo. Se a pessoa estiver ganhando um LOAS, o outro pode ter contribuído lá e for requerer, entenderam? Aquele que ganha um LOAS perde, porque ele entra no cálculo. Então, cada benefício desse vale aqui uma conversa específica, uma não, muitas, porque a gente tem muito que estudar e aprender juntos, né, em cada uma dessas áreas que são extremamente complexas, né? E aqui, por tudo isso que a gente falou, que teve que se colocar que todos os salários que integram
dentro da base de cálculo para chegar ao valor de um benefício, tem que, por óbvio, ter uma correção monetária. É para isso que se colocou, então, como garantia. Depois também o princípio da comutatividade, ou seja, que a gente pode somar os regimes, aqueles que estavam lá no regime próprio, o regime geral, ou seja, tu pode trazer e contar como tempo de contribuição, e os regimes previdenciários se compensam aí financeiramente, né? E vice-versa. Enfim, aí esses são os outros princípios implícitos que a gente coloca em termos de ações e demandas, que muito mais do que isso nós temos aqui a dignidade da pessoa humana, né? E aqui de situações que se trata na vida das pessoas. Nós temos duas espécies de segurados, os obrigatórios e os facultativos. Dentre os obrigatórios, os segurados empregados, contribuinte individual, o empregado doméstico, o avulso, né, aquele que os sindicatos, enfim, lá contratam dos portos, enfim, e o segurado especial, que é aquele trabalhador rural que exerceu a sua atividade em regime de chamada economia familiar. Então, esse vai ganhar o valor de um salário mínimo, né? E se tem a nova categoria, que é aquele hoje de baixa renda, aquelas pessoas que estão nos programas assistenciais, ou mesmo a dona de casa, que coloca a situação que hoje recolhe sobre 5%. Então, essas pessoas recolhem 5%, nós estamos empregados que contribuem 8%, 9% ou 11%, de acordo com a sua renda. A empresa complementa os 20%, quando é segurado empregado, e todos aqui vão receber o mesmo benefício, aquilo que se coloca, que é o fundo e é o sistema, com exceção do baixa renda, ele não ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, né, especial, mas sim a categoria dos benefícios de risco, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e aposentadoria por idade. Então, é uma forma de inclusão, acho que o sistema está correto, que é trazer as pessoas para essa consciência e a importância da contribuição, né? E os facultativos, que nós temos ali os estudantes, enfim, aquelas pessoas que não têm obrigatoriedade, que não exercem uma atividade remunerada, mas que optam e querem fazer parte do sistema. Para todos eles, tu tem que ter a qualidade de segurado, e cada benefício deles tem uma carência mínima, né? Cada espécie tem um tempo de contribuição para mim poder ter direito a receber esses benefícios, né? Assim como a aposentadoria de tempo de contribuição, que pelo tempo o homem tem que ter 35 anos de tempo de contribuição e a mulher tem 30, né? Antes da reforma, então, existia a aposentadoria proporcional, que tu poderia fazer com 25, a mulher, que tu recebia 70% mais 1% a cada ano de contribuição, e o homem aos 30. Então, isso já... Então, nós estamos falando assim, Constituição, outubro de 88, regulamentação da Previdência, 1991, né? Hoje, 2018, entenderam? E tantas coisas que já vêm. Então, o que eu vim aqui, o que nós conversamos? Quero trazer um pouquinho de quantas medidas, quantas alterações já vêm ocorrendo naturalmente, ou, entre aspas, naturalmente, já vem acontecendo, e nós, como segurados, aí nos adaptando, né? Sem que ninguém falasse assim, agora é a reforma total e tu vai contribuir até morrer. Não, morrer não pode, né? Porque a gente pode morrer daqui, entende? Então, tantas alterações, então não tem sempre um projeto, não tem algo sendo pensado, sendo estudado, e principalmente no que se refere à previdência, porque nós contribuímos, não contribui, né? Bom, também algumas situações merecem ser revistas, né? A aposentadoria especial, aquele segurado que contribui
tem um tempo de 25 anos. Por que 25 anos? São aqueles que exercem atividade considerada prejudicial à saúde, né? Então, tu tens aqui onde tem a maior complexidade dos benefícios de aposentadoria se diz respeito a esse benefício. Porque muitos dos segurados, eles até não têm todo o período especial, mas têm determinados, né, que ele exerceu atividade onde ele teve uma situação que ele ficou exposto ou em contato direto a uma situação de prejuízo à sua saúde, né? Ou aquele que lá na seara trabalhista ele pode até ter recebido um adicional de insalubridade e periculosidade, embora a lei previdenciária, a legislação previdenciária, todo o olhar previdenciário, todo um processo desse, necessariamente não significa que recebendo determinado adicional lá na seara trabalhista vai de imediato ter esse entendimento na seara previdenciária, né? Aqui também a gente traz para avaliação e para reflexão, porque quando se encaminhava esses benefícios que os segurados iam lá, ele levava um formulário chamado DSS 8030, a empresa preenchia aquele formulário de acordo com a atividade daquela pessoa. O servidor do balcão ele analisava e fazia o enquadramento conforme o regulamento da Previdência. Isso era muito automático, né? E aí depois esses formulários também foram sendo alterados. Por quê? Porque a Previdência começou a sentir que tinha muitos benefícios sendo concedidos com o tempo menor sob o mando da aposentadoria especial. E com isso, aí se mudou para o DIRBEM 8030 até chegar no PPP, que é o que tem desde então, que surgiu lá em 2001, aí teve uma gritaria geral e ele começou a ser aplicado mesmo em 2003. Por que isso, né? Porque a Previdência começou a sentir que, e colocando por lá, né, na responsabilidade das empresas por aquelas informações, né? Inclusive buscando depois em algumas ações regressivas de alguma situação que pudesse ali ter que o Instituto ter que fazer algum pagamento de algum benefício que ele entende que faltou equipamento ou faltou alguma situação de proteção que aquela empresa não atende, né? Ou não atendeu. Então essas aqui são as situações mais delicadas que diz respeito a especial. A por idade, tranquilo, por enquanto, né? Que as mulheres 60 anos e os homens 65 anos. Né? Aqui no regime geral não precisa ter essa idade mínima, né? Como já tem no serviço público, né? No regime próprio. Então, aqui não, né? Fechou. Nós temos aposentados com 37 anos, eu tenho aposentado com 37 anos, começou a trabalhar com 12 na lei velha, uma criança trabalhando numa máquina daquelas, com óleo, graxa, 37 anos, se aposentou. 39 anos, 40, 41. É certo isso? Não sei, né? É a realidade dessa pessoa. Né? Mas tem tantos outros que ou não tem registro, não tem documentos, a empresa fechou e também tem um prejuízo nisso aí tudo. Auxílio-doença, né? E pensão por morte, que a gente, né, que daí não é um benefício para o segurado, é para o dependente, assim como o auxílio reclusão e outros benefícios, mas não foi a tônica aqui, colocamos só os principais, né? A pensão por morte já tendo essa. Então, aqui essas alterações. Né? Nós tivemos, então, a extinção aqui da aposentadoria proporcional, que a gente já conversou. Nós temos uma Justiça Federal colocando toda uma efetividade, né, de direitos cidadãos, etc. Acho que trouxe aqui todo um olhar, foi importante, né? Os juizados especiais federais. Né? Hoje, quando a gente
trabalha e vê, a gente tem saudade, né, dos processos tramitando já nos tribunais, quando tu já tem aquele desembargador que está analisando todo um outro lado e não olhando essa situação só do fator econômico, né, ou da imediatividade das situações como estão sendo trazidas, principalmente no que diz respeito às pessoas que têm problemas de saúde e que venham a necessitar de um benefício de auxílio-doença, né? É um mundo à parte, né? Aí o fator previdenciário, então, que lá em 99, quer dizer, já se teve ali uma alteração significativa, já 8 anos depois da nova lei da Previdência, ou seja, então são diversas situações que já foram retiradas ou que teve um salário de benefício diminuído sem ter o nome de reforma da Previdência. O próprio perfil, né? E aqui nesse perfil também existe uma injustiça, e agora com todas as relações e a reforma trabalhista, que aqui a gente vai ter que estudar e verificar o que vai acontecer nisso tudo, que nós temos outras, né, outras formas, outros reconhecimentos de trabalho, porque hoje nós temos aquele empresário pequenininho que tem ali, que é o seu microempreendedor, ou que tem a sua metalúrgica, que tem a sua oficina, e que ele recolhe aí como contribuinte individual e não tem a previsão para ter e receber um benefício de aposentadoria especial, a não ser o segurado empregado. Então, tem demandas e ações discutindo isso tudo. Depois aqui teve uma situação que eu gosto de trazer, em 2003, com essa lei, a 10.666, o que acontecia aqui? Quando tu ia requerer um benefício de aposentadoria, principalmente aquele por idade, a pessoa tinha que ter lá no início de 5 anos, era 5 anos, né, que tinha que ter lá a carência de contribuição. Aí passou para 15 anos, mas teve toda uma escala, né, de progressão que está lá na legislação, que colocava cada ano e aumentando mais 6 meses, e isso foi aos poucos sendo assimilando aí pelos segurados, né? O que acontecia quando as pessoas iam requerer os seus benefícios? Quando a Previdência olhava que a pessoa ficava mais de 1 ano sem contribuir, quando tinha menos de 10 anos, ou 2 anos sem contribuir, se tinha mais de 10 anos, ele entendia que ele tinha perdido a qualidade de segurado. Então, ele negava, porque ele entendia que tinha que ter toda aquela carência novamente, né? Então, gente, isso aí, incrível, mas assim, foram muitas ações, e aí a justiça, né, e não podia ser diferente, graças a Deus, julgando procedente para essas pessoas. Embora tivesse lá um determinado entendimento que quase vigorou, quase que virou súmula, que tinha que ter, então, 20 anos. Não era 15 se te perdesse a qualidade de segurado. Mas não vingou, né? E, ou seja, daí saiu a publicação dessa lei, o que eu acho que foi bem interessante aqui, e pelo menos salvou que, ou seja, não existe essa perda da qualidade de segurado, não implica em não reconhecer direitos, né? Embora seja uma tônica nova, sempre trazida agora nos benefícios, principalmente da aposentadoria especial, né? E depois a pensão por morte, que já teve também todas essas alterações, recentes alterações e diminuição de tempo, enfim, consideração com relação à companheira, ou seja, já tem uma restrição, todo um olhar diferenciado, né? Aqui, depois, também, nós temos a questão do 85-95, você sabe que vigora até 2018 é o 85, depois vai ser o 86-96 e assim vai, né? Até com escalonamento até 2026, quando chega a 90-100, em função do fator previdenciário no cálculo das aposentadorias por tempo de contribuição e a não incidência do fator previdenciário, né? E aqui a gente tem que cuidar, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que encaminharam os seus
benefícios, estão aposentadas, e por uma situação ou outra, porque a Previdência, que mudou, né? Nós tínhamos aposentadoria por tempo de serviço, ela passou a ser aposentadoria por tempo de contribuição. O que acontece? A Previdência hoje ela tem como base o Cadastro Nacional das Informações Sociais, ou seja, é o que tem ali para poder ir fazer a contagem. Então as pessoas vão lá, mas tem muitos períodos, muitas situações, muito mais do que deveria ser, que não estão lá nesse cadastro. E muito até porque as pessoas tinham registro nas suas carteiras, mas aquela empresa não recolheu, não contribuiu e não estão lá. Então, né? Então, e aí, ela poderia ter uma aposentadoria, ter sido concedida já sem a incidência do fator, porque ela teve esse tempo, né? Mas que no cadastro não tem. Então, isso é, sim, possível, sempre de revisão em cada uma das situações, né? Por isso que a gente não tem uma situação pronta para cada um, por isso que é um direito que eu amo muito, né? Porque cada um é cada um, né? Cada um tem uma situação específica, né? Aqui a gente, embora tenha lá um princípio que se coloca ou que se assegura a preservação no real, a gente sabe que os benefícios têm uma defasagem muito elevada daquela renda inicial que foi concedida. Por quê? Porque aí são políticas, né? Políticas governamentais que se priorizou muito em deixar o salário mínimo num determinado valor. Então, para aquelas pessoas que têm um salário mínimo, sempre ganhavam um determinado reajuste, a quem ganhando mais, ganhando menos, né? Vocês sabem. E o que será? O que leva a isso, né? Isso eu acho isso de uma extrema injustiça. É claro, tem uma desvinculação ao valor do salário mínimo, mas ele chegou hoje àquilo que se queria. Mas para quem está aposentado, quem está ganhando aquele benefício, já está recebendo menos do que ele estava na atividade, enfim, né? Sem considerar que daí a pessoa já não tem mais aquela, já cumpriu com o tempo dela, né? Então, uma situação é eu estar bem e eu complementar a renda, e outra eu ter aquela renda, a renda sempre diminuída, né? Com o valor diminuído, né? Aqui eu gosto de trazer isso aqui, que é o tal do pente fino, né? Que agora a gente, né? A pente fino. Então nós temos situações, e eu gostaria de filmar isso, mas a gente não pode fazer. E olha, eu trabalho com isso, eu falei aqui há quase 30 anos, né? Dou aula, nas aulas de prática, quando atende os assistidos, a gente tem aluno que às vezes chora quando vai atender, ouvindo a história de uma situação. E aí tu tem que preparar dizendo que a vida, né? Tu tem que trazer a solução, a segurança para aquela pessoa que está ali. Não, né? Porque a gente atende pessoas que estão numa situação, enfim, de extrema fragilidade. E o que acontece, né? Quando tu atende no teu escritório, tu abre a porta e vê uma pessoa com uma cadeira de rodas, que teve o benefício, que passou num pente fino, a pessoa usando fralda, a pessoa com câncer no rim, né? Os atestados médicos, né? Colocando que a pessoa, gente, né? Então, tu tem que fazer aquela ação, né? Tu sabe que daí tu vai distribuir, tu vai pedir a perícia. Ou aquela situação de um jovem lá com 31 anos, tu tem todos os atestados ali, né, que tem um tumor maligno e tal, né? Esses dois casos que eu falo, um fez a perícia judicial, logo depois faleceu, né? Agora a gente está trabalhando para... E o outro não chegou a fazer. Então, entende? A família, aí tu tem remédio, então eles acabam se endividando. Gente, é uma situação... E nós estamos falando de uma área assistencial? Não. Eu estou falando de quê? De contribuintes previdenciários. São os que contribuem, estão recolhendo para o sistema. E quando a gente fala em previdência,
E isso tudo é tudo uma mistura. Então, essa falta de consciência, de conhecimento, e por isso que é importante que nós aqui do direito, né, possamos pelo menos conversar e esclarecer as pessoas das diferenças de entendimento e de muitas coisas tem que realmente, acho que tem que ser ajustadas, mas tem muitas outras áreas que não pode ser misturada pensando só na economia, né? Quando tu olha nas tuas notícias nesse último ano, o quanto já se economizou, ou daqueles que foram chamados e estavam recebendo, bom, mas esse é um problema lá daquela gestão, que ela tem que ser quadripartite. Claro que qualquer sistema, tu tem que chamar, tu tem que revisar. Agora, não largar assim o tal do pente fino, né? Ou uma colega minha, que hoje está ex-procuradora, inclusive, que era... e hoje advogou para um segurado a pedido da irmã. O rapaz é cego, né? E aí ele recebeu a cartinha da perícia, ele estava esperando até alguém que pudesse ler a carta, aí já tinha passado da data e foi cancelado o benefício, porque ele não apareceu naquela data. Então, a gente se depara com essas situações. Então, é um direito muito de extrema sensibilidade, tem a ver muito com a dignidade humana. Então, em todas essas esferas, a gente sempre tem que tratar ele diferente, e não só como cifrão, não só como um mero encargo, enfim, uma despesa, um orçamento que extrapolou. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Porque nós estamos falando aqui de pessoas que não só contribuíram, que continuam contribuindo, mas que fazem ou fizeram o desenvolvimento dessa nação, né? Então, eu acho que é o setor, né, nosso, assim, que é o que faz que todos estão envolvidos, tanto empregadores, quanto empregados, quanto empresários, quanto o trabalhador rural. Cada um de nós contribui para esse bolo. E a gente não tem aqui todo esse retorno, esse viés que merecíamos ter, né? Eu falei assim muito rápido, mas a minha principal mensagem aqui é trazer essa abordagem geral do que é, a importância e a relevância do que é a Seguridade e a Previdência, e dizer que, hoje aqui, no lado, pelo menos, do regime geral, quantas e quantas alterações já aconteceram e vem acontecendo, porque nós não estamos nem trazendo aqui as ienes, que daí a lei não mudou, mas na hora de tu chegar no balcão não é mais aquele entendimento, não é mais esse formulário, não pode ser mais esse carimbo, não pode ser mais com essa data, e etc., né? Então, tem todo um lado assim muito cruel, né? Para se chegar a um benefício assim, né? E espero aqui ter trazido esses pontos como reflexão, e que a gente consiga e possa, né, eu acho que debater, porque é importante a gente debater isso, porque essa reforma, que não aconteceu agora, ela vai vir. Mas que ela venha, ou se tiver, né, que a gente aqui consiga ter uma fala conjunta no que se colocar, nenhuma nota. A dificuldade que foi em função lá da reforma, o que aconteceu? De sopetão, as entidades todas se reuniram lá no Conselho Federal da OAB, foi isso que aconteceu, recebi os vídeos, trancando, não queria deixar as entidades, nem o presidente nosso nacional entrar para discutir essas temáticas, porque isso já tinha que ir aprovado dessa forma. Então, nós temos que conclamar, sim, a população, a sociedade e nós para essa consciência previdenciária. E é importante, por outro, que a gente tenha uma fala de não matar a previdência pública,
porque ela é necessária. Por mais terrível que seja, nós temos que sim deixar esse sistema saudável, que a gente consiga fiscalizar esse sistema e poder incentivar as pessoas a se especializarem cada vez mais nessas áreas para termos uma retribuição à altura do que a gente contribui e do que a gente merece, né? É isso que eu tenho hoje para refletir aqui com vocês. Muito obrigada, doutora Rosângela, por sua excelente palestra, pelos seus conhecimentos e pela sua paixão pelo assunto que muito nos traz alegria, né? Já passo de imediato, então, a palavra para o doutor Edmilson Todeschini para suas considerações. Boa tarde. Quando nós abordamos a Previdência, nós temos que abordar, inclusive, alguns elementos que costumam ser omitidos pela mídia, costumam ser omitidos pelos governos, para que a gente tenha o resgate histórico integral. Eu me lembro muito bem das aulas de geopolítica lá do ensino médio, quando a gente estudava para o vestibular geopolítica. E nós estudávamos, já fazem 30 anos que eu concluí o ensino médio, nós estudávamos a pirâmide social. O que era a pirâmide social? Uma base larga, que eram as crianças, outra base da mesma largura aproximadamente, talvez um pouco maior ou menor, os adolescentes, e cada fatia etária ia diminuindo. De modo que nós tínhamos bastante adolescentes, bastante jovens adultos, contribuintes, adultos de meia idade também tinha expressivo, e o número de aposentados era muito pequeno. Nós tínhamos no passado, então, décadas de 60, 70, 80, uma pirâmide social em que chegou a ter 4 contribuintes para cada aposentado. Mas acontece que diminuiu a produção de filhos por família, a expectativa de vida aumentou e a pirâmide social se tornou não mais uma pirâmide, mas um barril, com uma base mais estreita, forma uma barriga nas faixas intermediárias e dá uma pequena estreitada, mas mesmo assim a camada mais idosa ela continua bem mais numericamente expressiva do que era no passado. Então essa proporção de aposentados, que chegou a 4 ativos para cada aposentado, ela foi gradativamente diminuindo. Em períodos passados, o que tínhamos? Sobrava muito da contribuição previdenciária, seja da cota do trabalhador, seja da cota patronal. Arrecadava-se bastante e tinha poucos, mas esses jovens da década de 60, 70, 80 foram envelhecendo e hoje são aposentados. Esvaziou-se no passado a caixa previdenciária para financiar o Estado. Grandes obras públicas foram financiadas com esvaziamento da caixa previdenciária. E hoje você pensa, vamos buscar o equilíbrio atuarial apenas com a contribuição do momento e a despesa do momento, ignorando o esvaziamento do caixa previdenciário do passado e ignorando, né, propositalmente, numa aliança entre governo e mídia, né, ignorando que o Estado muito deve à classe dos trabalhadores, que no passado eram contribuintes e que hoje são aposentados. Então, esse desequilíbrio previdenciário, que tem que ser equacionado, é essencial que seja equacionado, ele tem sim que considerar o passado e a destinação pretérita da contribuição previdenciária. Feita essa breve abordagem, né, eu vou falar um pouco da Previdência Pública. E a Previdência Pública, ela se orienta por princípios muito parecidos com os da Previdência Privada, quer dizer, similares em quase tudo, com algumas peculiaridades. Primeiro, não tem a limitação ao teto do INSS. Poderá o ente público estabelecer aquele teto e remeter o excedente para a previdência complementar. É um primeiro elemento. Um segundo elemento que temos, diferencial, é que com a aposentadoria o servidor público ele não para de contribuir.
o que se der o teto do regime geral continua sendo contributivo, inclusive para pensionista, não apenas para o aposentado, como também para pensionista. Orientado, sim, bom, se o indivíduo já alcançou, né, o benefício securitário, a que propósito ele vai continuar contribuindo para algo que ele já obteve? Fundado no princípio da solidariedade estabelecido pela emenda constitucional número 41. Pois bem, a previdência pública, ela, como já havia abordado no início, ela não abrange todo o servidor público. Ela abrange o servidor público estatutário investido em cargo de provimento efetivo, até porque tem servidor público comissionado, servidor público temporário, servidor público do regime da CLT, que continua a amparo do regime geral, né? Então, a previdência pública ela é mais garantista, ela ofere uma série de garantias a maior para o trabalhador, mas também ela põe um ônus a maior. Qual é esse ônus a maior? A contribuição no que se der o teto do regime geral, e ela já estabelece, desde a emenda 20, a idade mínima para a aposentadoria, né? Também ela estabelece um outro ônus que não é a contribuição escalonada do regime geral, que começa em 8% e vai a 11%. Estabelece que será no mínimo igual àquela da União, que está em 11%, e tende a aumentar para 14%. Inclusive, alguns entes públicos já se anteciparam, porque é no mínimo equivalente à da União, para o servidor federal, no mínimo, e já estabeleceram um patamar mais elevado, como é o caso do município de Porto Alegre, que levou de 11% para 14%. Então, tu tem um grau de seguridade maior, tem uma estabilidade no serviço público, né? Em contrapartida, tem uma série de dificuldades a maior para se obter a aposentadoria. E esse assunto todo vem à tona neste momento, principalmente em razão da reforma da Previdência, que muito provavelmente não aconteça nesse ano, porque é ano eleitoral, mas que ela deve ser retomada no ano que vem. E essa reforma da Previdência, que o teor dela é muito variável, nós baixamos do site do Congresso Nacional o texto e podemos ler, mas a toda hora está havendo mudanças e não se sabe exatamente qual vai ser o teor, haja vista uma série de negociações. Aliás, vou ser um pouco até provocativo. Que nível de negociações ou que nível de negociatas vai ocorrer para a reforma da Previdência? E quando eu falo em negociações ou negociatas, eu quero dizer que temos que ligar um fato ao outro. Ligar um fato ao outro significa o seguinte: não é por menos que os bancos privados estão financiando uma série de debates sobre a reforma da Previdência. Ela tende a ser reformada. Ela tende a ser reformada não com a visão social, mas com uma visão mercadológica, de interesse, inclusive, de banqueiros que podem estar, muito provavelmente estejam, né, se valendo de alguns assessores dentro do Congresso Nacional para buscar um rumo dessa reforma, onde a Previdência passe a ter muito mais o caráter de equilíbrio atuarial, muito mais o caráter de autofinanciamento. Autofinanciamento significa o seguinte: se alguns segmentos não suportam, os outros terão que suportar. Aliás, não apenas suportar, conferir um superávit atuarial para que alguém se aproprie dele, né? E nessa reforma, pelo menos uma das tendências dela, não dá para falar exatamente qual será o teor, porque está toda hora sendo alterada, uma das tendências dela é mesclar a previdência pública com a previdência privada. Mesclar para que finalidade? Para buscar que o servidor público venha a financiar, né, aqueles segmentos da previdência privada que eles não se mantêm equilibrados por si próprios, se analisados enquanto grupos.
O que eu estou referindo? Eu estou referindo que a previdência de caráter social deve ser orientada pela Constituição Federal, também pelo artigo 3º da Constituição da República. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir desigualdades sociais e regionais. E a dignidade humana, né, dignidade da pessoa humana, que está presente no artigo 2º da Constituição, o 1º da Constituição Federal. Pois bem, a previdência que ela, numa possível reforma, ela tem tendências a seguir. Ou segue o caráter da exclusão social e não da inclusão, menosprezando a dignidade humana, né? Menosprezando os princípios do artigo 1º e 3º da Constituição Federal, de modo apenas aquele que contribuir um número bastante elevado poderá se aposentar. Por que eu refiro isso? Eu refiro isso porque o Brasil tem dimensões continentais e grandes desigualdades sociais e regionais. A expectativa média de vida dos estados do sul do Brasil é bem mais elevada do que a expectativa média de vida do sertão do Ceará, do sertão de Alagoas, enfim, das regiões mais pobres do país. Estabelecer uma idade mínima significa tu excluir uma série de segmentos sociais que nunca vão conseguir se aposentar. Trabalhadores das carvoarias do interior, dos estados menos desenvolvidos do Brasil, dos seringueiros da Amazônia, será inalcançável. Ou se exclui, que é uma forma de buscar equilíbrio atorial, pensando só equilíbrio atorial e desprezando o aspecto social da Previdência, ou se exclui grandes segmentos de trabalhadores, ou então se busca outros financiadores, e uma forma de buscar financiadores na lógica da Previdência é fazer o servidor público pagar a conta do equilíbrio, ou então a terceira forma, que seria uma forma humanamente digna, é o Estado reconhecer que deve, devolver o que deve e chamar, sim, dentro do caráter social da Previdência, da dignidade humana, da erradicação ou redução de desigualdades sociais, buscar, sim, elementos externos de financiamento. Como elementos externos de financiamento? Tributação sobre grandes fortunas, pode ser. Estabelecimento de tributos, outros tributos vinculados à Previdência, externos à Previdência, como, por exemplo, tributo progressivo sobre grandes heranças. Hoje o ITCD, que é um imposto estadual, tem alíquotas variáveis, cada estado tem a sua, geralmente 6, 7, 4, 5% nessa faixa. Tanto vai pagar aquele percentual, seja aqui ou seja em qualquer estado, quem herdar 300 mil reais, que nada mais é do que um apartamentozinho simples, ou aquele que herdar 1 bilhão. Seriam formas externas de buscar um financiamento sem sacrificar trabalhadores. Pois bem, mas me parece, então, que essa é uma tendência pouco provável. Busca-se ignorar a possibilidade de financiamento externo, né, tributando segmentos muito bem abastados financeiramente para essa finalidade, e se busca, então, ou dificultar e até impedir segmentos que consigam aposentadoria, né, ou então buscar que o servidor contribua. Pois bem, o estabelecimento de idades mais elevadas e de um número muito elevado de contribuições é inviável do ponto de vista social brasileiro. E por que inviável? É inviável, quero dizer o seguinte, ó, na década de 90, eu fiz estágio no Sindicato de Trabalhadores das Indústrias da Alimentação de Pelotas. Pelotas é uma cidade muito pobre, estudava no FPEL. Aquele sindicato contava com uma base de trabalhadores que oscilava entre 6 e 18 mil trabalhadores. Tinha uma grande cota de trabalhadores temporários safristas, muita safra do pêssego, do figo, enfim, de enlatados. Então tu tinha contingente que trabalhava um período por ano. E esse contingente que trabalhava um período por ano terá dificuldade, sim, de cumprir, né, o prazo de contribuição estabelecido, ou que tende a ser já estabelecido, que tende a ser majorado pela reforma da Previdência. Então, você promove uma Previdência unicamente voltada para o seu equilíbrio atorial, desprezando o caráter social,
ou se estabelece, então, uma previdência que efetivamente ela seja social, ela seja desvinculado da lógica monetarista, desvinculado do interesse de banqueiros que queiram lucrar com ela, ou algum rumo tem que tomar. O que eu quero dizer? O rumo que se pretende e que se está discutindo hoje na sociedade brasileira sobre a reforma da Previdência está sendo lançado enquanto uma verdade absoluta, enquanto caminho único. O único caminho de equilibrar a Previdência é aumentar a contribuição e reduzir o direito, ou uma ou outra, ou as duas simultaneamente. Nunca se busca discutir o resgate daquilo que a União deve aos segurados, historicamente do caixa, historicamente esvaziado pela Previdência, e também nunca se busca, né, discutir formas de financiamento, né, externo através de imposto de renda progressivo, quer dizer, quem ganha R$5.000 vai pagar 27,5%, né? O D'Alessandro do Inter, o Renato Portaluppi do Grêmio, tem um salário estratosférico, paga o mesmo 27,5% que eu pago de imposto de renda. Quer dizer, por que não se estabelece, então, tributações elevadas sobre segmentos bem abastados financeiramente, vinculadas ao equilíbrio previdenciário, para assim atender os princípios da Constituição da República Federativa do Brasil, da dignidade da pessoa humana e da redução das desigualdades sociais e regionais. Eram apenas algumas reflexões que eu queria trazer quanto ao rumo que a Previdência está tomando, que ela tende a tomar e que ela pode tomar. Muito obrigado. Essa é uma abordagem inicial. Muito obrigada, doutor Edmilson, pelas suas considerações. De imediato, eu abro a palavra aos colegas, se quiserem fazer algum questionamento, alguma colocação, está à disposição. É isso então, gente. Muito obrigada pela presença de todos. Foi uma honra contar com a presença de vocês aqui. A escola está aberta, né, a todos que quiserem nos prestigiar. Temos lá o site, as informações. Agradeço a doutora Rosângela novamente, ao doutor Edmilson. Muito obrigada pela presença.